Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso, nesta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, ok? Eu volto a falar com vocês logo depois da abertura oficial. Vamos lá. Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Muito bem, vocês que costumam ouvir, né, e assistir o programa ao vivo da psicóloga Alexandra Manso, hoje por algumas razões técnicas também e ocupacionais, ela não pode estar ao vivo conosco, né? Mas entramos em um consenso e vamos estar fazendo a reprise de um programa muito massa que aconteceu aqui no Sistema Multistream da Rede Cristã, uma das primeiras edições do programa no consultório da psicóloga Alexandra Manso. E você poderá interagir ao vivo no chat da Rede Cristã e no WhatsApp da Rede Cristã. As perguntas serão direcionadas para ela, e na próxima edição do programa ao vivo, ela vai estar respondendo, né, as perguntas que os senhores deixarem aí no chat, que os senhores fizerem também pelo WhatsApp da Rede Cristã, o 987204989. Então segue o programa, né, do consultório da psicóloga Alexandra Manso, edição extraordinária, reprisada aqui no Sistema Multistream da Rede Cristã. Lembrando, estamos na FM 103,3, estamos no Play Store da Rede Cristã, no Apple Store da Rede Cristã, estamos também no Facebook da Rede Cristã, no site da Rede Cristã, que é Rádio e TV, no site da Rede Cristã, no aplicativo da Rede Cristã, que é Rádio e TV, no Play Store, tem a opção Rádio, a opção TV, tem imagem, e no YouTube da Rede Cristã, ok? Vamos continuar com esta programação, edição extraordinária, reprisada, de um dos excelentes programas que tivemos aqui com a psicóloga Alexandra Manso. Uma boa noite a todos e vamos ao programa. Mas já estamos na tela com a psicóloga Alexandra Manso, programa que só vem ao ar, infelizmente, uma vez por semana, nas quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, mas programa show de bola, programa, inclusive, líder, digamos assim, de audiência na Rede Cristã, tá? E de visualização no YouTube, no Facebook da Rede Cristã. Imagino que também que o público pelo rádio é grande. Estamos lembrando na FM 103,3 na zona norte do Recife, na 96,3 na zona sul, a Rádio Jesus é Vida, no Play Store da Rede Cristã Brasil, e também no Apple Store Rádios Net. Entre milhares de aplicativos, a Rede Cristã está no 58º lugar aqui no estado de Pernambuco, né? É bom frisar isso. E estamos também no Facebook e no YouTube da Rede Cristã. Boa noite, psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que escutam e que assistem a Rede Cristã. Boa noite de paz para todos. Amém. Bem, o tema de hoje, né, eu achei até interessante, porque ao mesmo tempo ele já até porque ele já traz uma proposta bem intrigante, né? O novo, o velho, tal.
o novo envelhecimento. O Né? novo envelhecimento. O novo envelhecimento. Porque é o Inclusive, esse mês de seguinte, setembro é o mês mais bonito do ano, né? O mês que, inclusive, eu estou envelhecendo. Não é? olha só, sentiu Completa. na pele. É verdade. E a minha vozinha querida está, com a permissão de Deus, daqui a mais 8 dias, completando 99 anos, menina. Olha aí, Que maravilha, né? mas um bom exemplo do novo envelhecimento. Aham. Vamos lá. Porque com tudo que em programas atrás a gente falou que a adolescência se estendeu. Mas ela não se estendeu sozinha. Por que essa adolescência se estendeu até 24 anos? Que absurdo, adolescente de 24 anos. Pois é. Porque nós aumentamos a nossa perspectiva de vida. Ninguém vive mais. É claro, existem comorbidades, existem situações, mas no normal, na grande maioria, nós estamos vivendo muito mais. Tanto é que a vovozinha do pastor está com 99, a minha mãe tem 80, né, vai fazer 80 anos, entendeu? Então, assim, a perspectiva de 70 e alguns já se foi, já caiu por terra. Então, a tendência, isso daí, esse aumento da perspectiva de vida, chama muita atenção. Por quê? O que fazer com esse novo envelhecimento? Vai sentar no sofá e esperar, por exemplo, de 70 ou de 60 até Deus chamar, como diz a história, não, são fortes, são ativos. A gente vai ver aqui as adaptações que a ciência traz. São agora ciências, né? A gerontologia não é uma ciência nova, é uma ciência que trata do envelhecimento e está muito em alta. A geriatria, porque estão tendo muitos pacientes, felizmente. Então, tem pessoas, tem sujeitos idosos, senhorinhas e senhorinhos, que estão indo ao médico, estão se regulando ali naquelas limitações que o corpo realmente acontece, né? Mas que continuam ativos, continuam mentes ativas, continuam fazendo o seu dia a dia com muito sentido, com muita motivação. Aí hoje que eu vim trazer esse debate para a gente. De certa forma, supostamente, esse avanço, né, na idade do brasileiro, acredito até que de ordem mundial, mas no Brasil isso até se constituiu um problema econômico, um problema político, e por outro lado tem havido na verdade, desassistência, né, a essa faixa etária. A partir a senhora pode nos ajudar a partir de que idade já podemos nos classificar na terceira idade? Olha, ainda né, de ordem assim, cronológica, né, que precisa estipular um tempo a partir de 65 anos, é a terceira idade, é o idoso. Né? Então, a partir daí, a partir dessa idade até... Aí, ou seja, veja quanto tempo a sua vovozinha está na terceira idade, quantas coisas ela viveu de lá para cá, quantas ressignificações ela já fez diante de todas essas vivências. Não é? Imagine se a gente tivesse uma expectativa de vida de décadas atrás, que era de 70 e alguns, poxa, eu só vou viver mais 5, 7 anos, e acabou. Só que não é, são mais no mínimo 3 décadas pela frente. É muita coisa, É muita coisa. É muita vida, muita história para contar, muita coisa para se viver. E uma coisa que a gente vai falar aqui é a importância dessa intergeracionalidade. A palavra é grande, mas é muito linda e é muito importante a questão do jovem interagir com o idoso, o adolescente, a criança, aquela coisa da troca de experiências, da troca de vitalidade. É como se fosse uma recarga que o idoso tem ao interagir com o adolescente, ao interagir com o jovem. Sabe? É muito importante a influência da presença da família, do apoio. Também tem outras questões que a gente vai falar, a questão do receio dele de ser cuidado por certos
parentes, certos cuidadores, que ele acha que não vai ser suficientes, né? Mas a gente vai falar para frente. Mas fique à vontade já para ir trazendo aí as pontuações da sua abordagem de hoje, viu? Fique à Então, vontade. primeiro, a gente vai conceituar a ciência que estuda essa idade linda, né? A gente vai conceituar a gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, suas dimensões biopsicossociais, como somos todos nós, né? Suas dimensões biológica, psicológica e social. Às vezes eu escutava dizer, antigamente mais, né? Assim, a psicólogo para idoso não funciona. Para quê? Palco nasce torto, morre torto, né? Vai ensinar lição a burro velho, sabe? Tem essas coisas meio absurdas, mas eles se encontram em terapia, eles se percebem mais vivos, sabe? É uma coisa bem interessante. E a geriatria, a gerontologia é a ciência, né? Só que a geriatria é a especialidade médica, né? É a questão que é aquele médico que realmente trata do idoso, suas comorbidades, o objetivo de promover saúde, cuidados paliativos nos casos mais debilitados, nos tratamentos das doenças específicas da idade, como certas demências senis, Alzheimer, mal de Parkinson e outras que acometem essa faixa de idade. Mas tem vida, tem muita vida. Quando tem um tratamento, quando tem um acompanhamento, é como o senhor falou, pastor, falou da questão da desassistência no Brasil em relação a esses idosos. Mas quando conseguem, tem seres tão ativos que se pensassem um pouco melhor na questão da assistência preventiva, não gastariam tanto dinheiro numa assistência curativa, que às vezes não chega à cura, né? Se tratassem mais da prevenção, desse cuidado, não chegava a, de repente, a um internamento longo, enfim. Agora, essa questão, inclusive, dessa diferença aqui, que a senhora foi bem feliz em fazer da gerontologia e da geriatria. Geriatria, Dá uma explicação maior para um pessoal que está nos ouvindo agora e para... Porque o gerontólogo, ele é o cientista dessa ciência de envelhecimento. É como psicologia, a ciência da psique, né? Do emocional. E o gerontólogo é o que estuda todo o contexto desse idoso. Todo o contexto dele, tanto social, digamos que quanto seja psicológico, a questão das reações, desses enfrentamentos, o que acontece na mente. É mais uma atividade desse multidisciplinar da situação. Como é? É mais uma atividade multidisciplinar da situação. Sim, é um trabalho conjunto aí com eles, porque eles são muito mais centrados nessa faixa de idade. Aí tem psicólogos que são especialistas em psicologia do envelhecimento, que o sujeito, né, o idoso em si, ele só tem a ganhar com isso, porque acaba uma frente de batalha, né, numa luta de qualidade de vida, sabe? E os aspectos sociais mesmo. Um estudo interessante de gerontologia, sabe o que é? Aqueles celulares com os números maiores, que falam os números, sabe? Isso é iniciativa da gerontologia, sabe? Teclas que falam os números, que iluminam mais, sabe? É todo esse suporte para essa idade que está já sofrendo uma degeneração, digamos assim, cognitiva. Né? É muito interessante. Isso eu usei um exemplo, né, do celular, mas tem muitas outras coisas. Tudo bem, tem a questão do engenheiro, do arquiteto, quando trabalha em adaptações da casa, mas é um estudo advindo de quem cuida da ciência do envelhecimento. É um trabalho multidisciplinar mesmo. Muito, muito interessante. Adequações, adaptações. Elaborando esses suportes, maiores, né? Vai elaborando esses suportes de comodidade. Adaptações para essas mais restritivas, movimento de cadeiras mais altas ou mais baixas, de acordo com a posição que fique melhor para o idoso, que fique mais confortável, por exemplo.
tudo isso, televisões, mas a posição delas, tudo para uma interação boa com eles, até frascos de remédios. Antigamente tinha mais aqueles lacres mais difíceis. Ainda existe um para precaução de crianças, não é? Mas já tem outros que é de um fácil manuseio para ele, para as mãos com artrose, porque é uma coisa do envelhecimento. Então, para eles terem mais autonomia, frascos de sucos, aqueles de garrafa, de bebida, entendeu? Alguns têm uma abertura mais fácil para poder eles se virarem sozinhos em relação a isso. Então, se tiver essa interação, eles se sentindo mais ativos, a vida segue. Inclusive, a depressão não bate tão importante, cedo. Né? Inclusive, eu já passei por frente de instituições que são especialistas no aprendizado de pessoas idosas. Então, existe toda essa ciência por trás daquela instituição, no princípio pedagógico, né? Para que o seu cliente idoso ele tenha uma facilidade de absorção, de aprendizado, até para mostrar que de fato nunca é tarde, né? Não, de jeito nenhum, nunca é tarde. Inclusive eu trouxe no programa de Alzheimer a questão da faculdade aberta para a terceira idade. Cursos rápidos, não é bem uma graduação, mas tem quem se gradue na terceira idade. Sim. Mas assim, são cursos que mantêm aquela interação, que põem vida naquele idoso e ele faz uso do conhecimento que obteve. Que não é somente, estou cursando por cursar, não, é fazer uso, é pôr na prática, e eles põem, sabe, o que é posto lá em si com os outros, é fantástico. Doutora Alessandra, fique à vontade para continuar com a sua abordagem. Agora, essa questão do preparo psicológico para o envelhecimento é uma coisa realmente necessária, né? Porque as gerações anteriores, a sua até que não tanto, a minha até que não tanto, porque a gente é quase a mesma idade, mas assim, os anteriores têm feito uma barreira, porque falaram a vida toda, quando eu me aposentar eu vou largar tudo. Só que vai largar tudo, vai se aposentar em tal idade e vai largar tudo até o fim, mas quando vai ser esse fim? Vai descansar por 20, 30 anos ainda, descansar assim sem nada. Então, nosso problema maior, porque a aposentadoria, que está sendo um problema discutível muito grande no Brasil, a situação econômica, tem gente aí desesperada porque a aposentadoria não está dando para viver. Né? Antigamente era muito tranquilo, porque a base, né, era feita uma pirâmide, né, a base, muitos jovens, muitos novos, ia afunilando, então aquele povo todo da base pagava a aposentadoria do fim da pirâmide, né? Só que hoje quem procura em Google, quem procura na internet a nova pirâmide etária, o negócio está meio complicado, tá subindo, entendeu? Está meio barrigudinha a situação. Então, assim, a base está estreita, porque cada vez as famílias têm menos filhos, né? E aquele meio lá, meio inchadão, o topo está aumentando. Né? A população idosa está firme e forte aí. Que, assim, devido a isso, eu nem sei quando eu vou me aposentar. Não é? Eu pretendo trabalhar muito ainda por muitos anos pela frente, mas, assim, isso causou uma complicação, porque agora, para complicar, né, o IBGE não pôde fazer o censo, que tanto influencia em situações de políticas públicas, que isso a gente, infelizmente, lamenta muito, porque tudo, inclusive de Covid, foi em base em dados do IBGE. Aí vem e corta-se gastos e não pode ser feito o censo. Como é que eu vou reconhecer esses idosos? Como é que eu vou tentar implantar políticas sociais de colocar esse idoso realmente economicamente ativo em algum lugar e mesmo assim manter campos de trabalho para aquela turma nova que está chegando, recém-formados, novos, em outros empregos que não sejam realmente de uma graduação, aqueles empregos de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, mas que estão chegando, porque aqueles idosos às vezes estão aposentados, às vezes não estão aposentados, não saem, não abrem
vagas, né, de trabalho, porque não se sabe quem é essa população atual, porque não existe esse estudo. É bronca, né? Muita bronca. É complicado. De repente, a pessoa se olha no espelho e já se vê com cabelos brancos, já se vê, no caso do homem, né, barrigudinho e tal. Por sinal, eu acho muito lindo o cabelo branco em mim, né? Nas pessoas tal, a gente vê que fica charmoso, eu confesso, né? Mas ao impacto com a realidade, poxa, tô velho. É o que eu vou falar agora. Tem uma psicóloga, ela é doutora Ruth Lopes, que ela usa uma palavra muito bacana, ela usa envelhecência. Eu não sei se é originária dela, mas quando eu li o artigo dela, eu me lembrei imediatamente, né, que ela faz uma associação com a adolescência. Porque, de qualquer forma, é uma transição, é um sujeito que está em crise, que está em transição. Sabe? É interessante, partindo por esse ponto de vista, é interessante, né? Porque o adolescente está em crise porque deixou de ser criança para ser adulto, mas ainda não é adulto. E aí? E o idoso? O idoso deixa de ser um adulto jovem, ainda não é totalmente impossibilitado de fazer tudo, mas não consegue fazer tudo que aquele adulto jovem fez. Aí sabe aquela coisa de eu nem posso ser aquilo, nem posso ser isso, mas preciso ser. Preciso ser atuante, preciso ser, né, o patriarca da família, preciso ser a matriarca da família. A cobrança continua, muitas vezes mantenedora dela. Né? A cobrança continua, né? É um sujeito em crise também. É um sujeito em transição. Né? E ainda, além dessa palavra crise, né, ainda tem a questão dessa autonomia. Porque por muitas vezes ele já está impossibilitado de certas coisas e não aceita isso. Então a psicologia também vem para trabalhar essa aceitação, esse condicionamento, porque não é uma proibição, é um condicionamento, é uma adequação à realidade atual, da idade, das limitações ou não, porque tem idoso que arrasa, mais ativo do que eu. Né? Então, vai muito de caso a caso, e a grande maioria é assim, né? Alguns não são, mas a gente consegue trabalhar isso e fazer essa adequação a esse pensamento desse idoso. Agradecendo ao pessoal que já está interagindo conosco no YouTube, no chat. Bilzinha Santos, boa noite, minha doutora amiga, te amo. Dona Bezinha, grande abraço. Inaldo Santos, obrigado, Naldo, está conosco hoje à noite, né? Boa noite a todos, boa noite. E Noêmia Manso, boa noite, pastor, doutora Alexandra. Este tema é muito bom para os jovens entenderem um pouco essa fase da vida. Pois é. Em relação a isso, diante desse sujeito em evolução e seguindo para uma velhice, né, que fica naquela impossibilidade, né, que não pode ser mais quem foi e ainda não pode ser quem ele acha que vai ser daqui a um tempo, porque o idoso numa quase finitude, né, não, agora eu estou inerte. Mas aí, de repente, você se vê ativo, você consegue fazer muita coisa e ter prazeres nisso, ter alegrias nisso. Então, a gente precisa compreender que, do ponto de vista físico, eles têm saúde, eles são ativos, tirando aquelas questões particulares das comorbidades, das coisas, né? Mas, geralmente, a grande maioria tem saúde, são ativas. Apesar de diminuir um pouco a questão da habilidade, a questão da reação de um movimento, de alguma coisa, mas quando eles têm consciência da idade que têm, isso vai tão tranquilamente que eles vivem muito bem. Sabe, eles vai tão tranquilo, vai compreendendo que, ó, eu não sou tão ágil para fazer certas coisas, mas eu consigo fazer isso sim e dar conta muito bem. Quando eu estava dizendo de adolescente e idoso há uns programas atrás, eu disse, ó, de repente, numa disparada, digamos, o adolescente é 100 metros rasos e o idoso é maratonista. Ele chega,
Talvez não numa velocidade igual ao adolescente, mas chegue com muita qualidade, com muita sabedoria, que é o que vale também. Né? Apesar da memória ficar deteriorada, né? Assim, vai perdendo, né? As conexões neuronais vão se desligando naturalmente, né? A inteligência vai ficando mais restrita, mas existem formas de compensação. Está aí a neurociência mostrando que a plasticidade cerebral está aí para isso, para mostrar uma sobrevida a esse idoso que está vivendo muito mais do que décadas, né? Do que 1 ou 2 décadas depois que entra nessa faixa de idade. Lembrando aos nossos ouvintes internautas que podem interagir com a psicóloga Alexandra Manso ao vivo, ligando para o WhatsApp 987204989, que é o WhatsApp da Rede Cristã. Pode interagir no chat do YouTube, fazendo perguntas, tá certo? Para a psicóloga Alexandra Manso. Eu vou acompanhar também o Facebook. Vocês podem também, quem está nos assistindo pelo Facebook, fazer suas perguntas aí no chat do Facebook. E aí eu transfiro o seu questionamento para a doutora Alexandra Manso. Ou então mandar áudio para o WhatsApp também da Rede Cristã. Perceba que a tela da gente agora está um pouco diferente, está mais enxuta, não é? Tem a taxa de rolagem e aí está o tema do programa, o telefone do consultório da psicóloga Alexandra Manso, caso você perceba que precisa de um acompanhamento psicológico. O telefone dela também está aí na taxa de rolagem, e depois ela sempre fala, perto de terminar o programa, dos dias, horas e locais de atendimento presencial, ok? Isso. O telefone dela inclusive está passando agora na tela aí, ó, 9979100, eu acho que está faltando algum número aqui, aí depois eu confiro aí direitinho, né? Então fiquem à vontade para fazer suas perguntas à psicóloga Alexandra Manso. Bem, quer dizer que eu já estou saindo da pediatria para ir para a geriatria, é isso mesmo? Olha, eu sinto dizer-lhe, mas o senhor não vai sozinho, né? Então, a gente chega lá. Olha, até essa mudança de atendimento clínico, né, ela é interessante, né? Claro que eu não estou quem me consulta não é pediatra, só uma brincadeira, né? O clínico geral, mas a gente já vai, mas tem que se adequar a essa realidade, né, dessa mudança. Pois a gente faz brincadeira, a gente leva no bom humor, e é isso. Dessa forma a gente vai afastando as frustrações, né? Frustração, afasta a ansiedade daquela coisa do... Tem uma frase que eu vou falar depois de um poeta, filósofo, Albert Camus. Depois eu falo e vocês vão, alguns, e eu também, eu não, até que não, porque eu até compreendo bem a minha velhice, mas vão vestir a carapuça. Mas é interessante. Mas vamos falar de um ponto importante do envelhecimento, que está muito a favor nesse novo envelhecimento, é a questão de, por ter vida útil, por estar com vida ativa, mesmo depois da aposentadoria, há uma nova exploração de interesses, a questão da faculdade aberta, a questão de repente, não só de trabalhos manuais, de artesão, não somente isso não, ou ensinar línguas a alguém, entendeu? Expor a sua atividade, que de repente executou boa parte da vida, de forma como um consultor. Isso é tão interessante, fazer uma consultoria em empresa, daquele ponto de vista, daquele profissional que tem todo um histórico, sabe, de sucesso, de progresso na vida. Ele vira consultor depois de aposentado e está aí firme na vida econômica, não é? E um outro ponto interessante é compreender o significado e o propósito da vida, sabe? Dá mais vazão ao lado espiritual, dá mais vazão ao lado de sentido da vida, de por que está, aquela coisa toda, de muito importante para nós, de preencher nossos dias, não é? Porque até para compreender as perdas que vem sentindo, que vem vivendo durante a longa vida, não é? E lidar com essas perdas, e lidar também com a iminência da morte, não é? Então, assim, essa conexão, essa reconexão
que às vezes, muitas vezes, num tempo de muita ocupação econômica, de ter que matar um leão por dia por trabalho na Porque fase você chega a uma adulta. situação que o corpo às vezes não responde à mente, né? O espírito até é jovem, a mente jovem, mas o corpo está envelhecido, aí você não consegue dar uma resposta à altura, né? A essa aceleração. Então, essa conexão, que ele com mais tempo, né, digamos, o idoso, eles buscam, por isso que é tão bacana, em tantas culturas, eles são os anciãos, né? Os anciãos são parte de conselhos, são ilustres em certas culturas, porque tem a falar, tem a dizer de sua própria vivência, de todos esses anos percorridos, né? E esse ponto de vista mais maduro, de mais observação do novo e do que vem na evolução. Aí isso só a idade traz, né? Só o idoso tem, a gente ainda não tem, a gente tem construído a nossa, mas eles têm, né? E a questão do relacionamento com a família e amigos, aquela intergeracionalidade, aquela interação das gerações, aquela troca, dá um apoio, dá um reforço bacana no comportamento, no ânimo desse idoso, a união com a família. Isso é bem importante. A gerontologia já chegou a todos os suportes necessários para o idoso ou existe alguma reclamação? Olha, a ciência não para. Eu não sou gerontóloga, não sou especialista, mas eu vejo muitas coisas que bacana, sabe? De repente uma extensão de uma escova para as costas, sabe? Aquela coisa assim. Isso é pensado, não é para mim, nem para o senhor, é pensado para o idoso que não alcança lá, entendeu? Então, assim, vem coisas muito ergonômicas, a questão do trabalho, do estudo das limitações ou não físicas desse idoso. Então, assim, é uma coisa, trabalha com o idoso, mas que evolui, é nova todos os dias. Como a psicologia e como outras ciências. Tem descobertas, tem estudos sendo publicados sempre voltados à gerontologia. Apesar de ter saído hoje, veja só que coisa incongruente, mas muito interessante de comentar, passou hoje acho no Jornal da Tarde, que vão ter, a demência senil vai estar em picos, sabe, absurdos. Por quê? Numericamente isso está em pontos absurdos? Porque tem mais idosos, sabe? E esses idosos precisam estar cuidando, porque é uma projeção, sabe? Uma projeção de demência senil, tipo Alzheimer ou outras, mas demências que afetam o idoso. Então, assim, ai meu Deus, é uma coisa alarmante. Sim, mas tem um ponto aí. Se ele numericamente está maior, então tem mais idosos, está vivendo mais. Tem mais gente vivendo mais tempo, isso é muito bom. Então vamos trabalhar na qualidade de vida. Deixa eu mostrar ao pessoal aqui a minha mãozinha. A senhora falou da mãozinha. Deixa eu mostrar ao pessoal aqui a minha mãozinha. Eu já estou usando a minha mãozinha aqui, ó. Que o braço não vai nas costas, aqui é a minha mãozinha aqui, ó. Olha aí. Olha a minha mãozinha aqui, ó. Que situação. Que situação. Pois é, entendeu? Então vem aquela escovinha do cabelo mais comprido. Né? Tem aquelas coisas mais adaptadas para eles, plugs maiores, botões maiores, mais iluminados, sensores de presença. Isso não é só para gente novo, não. Suporte no Um sanitário, né? não tropeçar. Suporte no sanitário, né? Os corrimãos, né? No sanitário, uns utensílios antiderrapante, né? Tudo isso. Interessante. Isso mesmo. Inclusive, dentro de casa, a gente às vezes reclama muito que não há assistência pública, não é? No banco, enfim, nas calçadas, nos transportes algumas são bem públicos. complicadas, Né? Mas a gente às vezes percebe que a falta disso dentro da própria casa. E tem muitos velhinhos se acidentando dentro de casa. Por conta, às vezes, dessa estrutura dentro de casa que não está preparada para ter recebido aquele idoso. São adequações. Né? Que não é um visitante, é um residente. Que não é um visitante, é um residente, né?
Isso. E as coisas Sim, tem lugares que não é. vão se adequando, e acaba gerando um transtorno muito grande. Deixa eu ir aqui no chat, doutora, por favor. A Bilzinha dizendo, ideia maravilhosa, trabalho para a pessoa idosa, parabéns. Ela lamentou ter perdido o Obrigada. horário. Não, você até que pegou bem no começo, viu? O programa, você até que pegou bem no começo. Começa às 22h30. Ezequias Isso. Manso, boa noite, doutora Alexandra. Boa Boa noite, noite, Ezequias. novo idoso. É novidoso, é? É. Tá Luiz chegando Carlos. lá. Não chegou a 65 ainda, chegou a 60, Eita, né? Luiz Mas foi Ezequias. por conta Te dele que eu entregou. trouxe esse tema. Eu estou aceitando Foi a opiniões de sugestão dele, é ouvintes e de isso. internautas. Luiz Carlos, boa noite, digníssima doutora Boa noite, Alexandra, seu Luiz. reverendo, pastor Amaro, e demais internautas. Pessoas que experimentam com frequência emoções positivas do envelhecimento são mais flexíveis, sociáveis e abertas ao novo? Com certeza. Geralmente são, porque acabam se preenchendo de esperança, acabam se preenchendo de emoções positivas, como o senhor falou. Né? Ver que tá, estou ficando mais velho, sim, mas eu consigo ser tão alegre, e o de hoje foi tão bom. E olha que o seu Luiz Carlos é um senhorzinho muito ativo, Eita, Luiz uma Carlos, conversa senhorzinho. aprumadíssima, muito, muito simpático. Senhorzinho foi forte, Luiz Carlos, eu gostei. Senhorzinho. Eu vou dizer o quê? Vou dizer velhinho? Não, eu digo Senhorzinho, tá certo. senhorzinho e senhorinhas. O Ezequias Manso, completei 60, gosto sempre de ver o lado bom da vida e procuro transmitir alegria. É isso aí. Agora eu vou falar num ponto. Tem alguma outra pergunta? Só tem um comentário aqui da Bilzinha. Quem procurar a doutora Alexandra não vai se arrepender. Ela é maravilhosa. Então, gostei da Meu merchan. Deus. Mas vamos lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa que agora toca. O idoso, ele teme a situação de que precise de um cuidador, certo? Todo ele teme. Nós tememos também, né? E esse temor perpassa por: será que aquele parente vai cuidar de mim daquele jeito? Isso tem sido um problema sério, né? Porque tem muitos idosos entregues em asilos e abandonados, né? Eu quando estava fazendo estágio de enfermagem, eu fui para uma casa geriátrica e percebi que tem muita gente que abandona com força pai, mãe, né? O seu velhinho, tio, tia, enfim. Abandona mesmo, é um descaso terrível, né? E um outro ponto também que o idoso perpassa, lógico, pela cabeça dele, de se sentir um estorvo no meio desse adoecimento, que não é uma coisa que ele deseja, né? Mas se sentir um estorvo porque, de repente, pode se sentir bloqueando uma evolução financeira, profissional desse parente mais jovem, porque ele precisa se dedicar a cuidar desse idoso, sabe? Aí isso traz uma tristeza, uma depressão neles, sabe? Mas tem um remédio para isso. Uma conversa franca, sempre, uma interação familiar, sabe? A empatia reina, o amor reina, o cuidado reina. Quando tem essa interação, às vezes, as pessoas se prevalecem, né? Se garantem mais com conhecidos, com parentes mais distantes do que parentes mais próximos. Mas tem alguém. E não adianta se corroer de véspera. Né? Assim, poxa, se eu adoecer, veja o pensamento. Se eu adoecer, quem é que vai cuidar de mim? Será que vai cuidar direito? Olha, que pensamento, não é? Nem aconteceu, pode ser que nem venha a acontecer. Mas aí o diálogo existindo sempre, cuidando sempre, tem grandes êxitos de dar certo. Esse cuidado existir com muito amor, muito carinho. É importante que se tenha alguém amável assim ao lado, né, nessa evolução. Do contrário, existe hoje profissionais competentes, né, pessoas que até se preparam para isso, que é o famoso cuidador, né, até cursos hoje em função disso,
Porém, nada substitui esse acolhimento familiar, não é, doutora? E assim, se tiver uma condição melhor a família, põe o cuidador, sabe? Vá resolver seus afazeres, volte, converse, dialogue. Tem troca ali, não é só dar carinho, não, tem troca. Tem uma retribuição ali, por mais de limitação física do idoso, né? Enquanto ainda há uma consciência, tem troca sim, e quando não há, tem carinho e tem a presença ali, porque ele está presente ali. Por mais que às vezes não fale, por mais que às vezes não tenha uma resposta, de repente, na expectativa desse parente, sabe? Mas tem presença, tem troca, tem um diálogo não falado, que às vezes é mais rico do que a fala em si. Né? Isso é importante. Inclusive, se você tem um idoso, né, que quer que ele saia com alguém para passear, resolver questões burocráticas e tudo mais, nós temos um serviço, viu, de Overdrive Person, seu idoso em boas mãos. É um projeto que nós criamos o ano passado e está em atividade. É só entrar em contato, né, pelo WhatsApp da Rede Cristã, 987, fazer meu comercial aqui, tá? Sim, claro, mas é útil. 8720-4989, né? Existe toda a habilidade, como, inclusive, manipular a pessoa nessa condução, tá? Então, tem um idoso que precisa, não tenho tempo de levar pai, mãe, titia, vovô, vovó para um passeio, contrata BC Correia pelo 987-20-4989. A equipe aqui é multidisciplinar, viu? E um outro ponto que às vezes alguns torcem o nariz, né, é a questão dos ditames sociais, de como deve se comportar um idoso. Tem tanta gente presa a certos ditames sociais já. Isso não me cabe. Sabe? Por exemplo, eu vou para um cinema no meio da tarde e é um filme, sei lá, de terror, nada a ver com idoso teoricamente, mas tem, né? Aí isso não me cabe, eu não vou porque não me cabe, só tem jovem. Mas eu gosto de filme assim, por que eu vou me privar? Né? Eu gosto de dançar. Por que eu vou me privar? Não estou ofendendo ninguém. Entendeu? Eu estou procurando vida. O ambiente que eu estou tem outros idosos, todos muito respeitosos. Por que não? E mesmo que tenha gente mais nova, entendeu? Eu quero participar de uma aula de hidroginástica. Mas não me cabe porque eu não vou estar me expondo ali. É exercício, é saúde, é vitalidade. Não é? Tem muitas vezes se pensa assim, não me cabe. Não, eu tenho que ficar em casa no domingo porque eu vou receber meus filhos, porque eu tenho que preparar o almoço para eles e tenho que ficar aqui, esperar por eles. Sim, acompanha eles em algum roteiro, né? Vai viajar, vai para Gravatar, vai passear. Né? Então, não pode ser excluído, né? Não pode se eliminar. Não pode ser excluído, não pode se eliminar, tem que viver, tem que curtir. Isso. Eu gosto. A história, né? Eu gosto muito de filme de terror, digamos. Sim, mas só tem jovem, aquelas criaturas com as camisas todas juntas. Sim, mas eu quero ver, eu tenho curiosidade de ver. Sim, eu vou. Lembrando que, inclusive... tenho 70 anos. Lembrando que em todos esses espaços de acessibilidade social, a partir de 18 anos já pode entrar. Tá já pode entrar. É dos 18 aos 180. Se você ainda não completou 180... Então tá podendo, né? Você tá podendo, vovô. Pronto, é um teatro, eu quero rir, é um show de dança. É o cantor que eu estou esperando há tanto tempo de vir para cá. Por que eu não vou? Não vou. Aí chama o o quê? Overdrive Person.
ou drive perso e vão lá, entendeu? Para o Sem show. preconceito. Onde quiser ir, a gente leva. Pois é. E se for de dançar, a Sabe? gente dança também. Tem isso não. Isso. Pense em si, não pense Eu levei. no que vão achar. Está ciente de que isso vai lhe fazer bem. Está ciente que não vai ofender a ninguém, ao pudor de ninguém, porque é uma coisa corretinha, certinha, que você acha que deve ser feito. Pronto. É o seu conceito que vale. Pode não estar corretinho, certinho para outros, mas está para você, não está ofendendo ninguém. Então, vá. É muito interessante viver em décadas aí pela frente. Inclusive, eu quero então, parabenizar ações, né? Eu estava trabalhando um tempo desse como motorista particular e levei o pessoal idoso para um hotel lá em Salgadinho, né? E quando estávamos lá, chegou uma caravana, sabe? Só com o pessoal da terceira idade, uma instituição que levou o pessoal se divertir ali no São João e dançar um forrozinho e tomar um banhozinho de piscina, daquela águazinha quente que vem debaixo do chão, muito massa. Então existe muita coisa aí para você que já chegou à terceira idade explorar, viver o que não viveu quando adolescente, quando jovem, né? Sim, Antes da terceira isso idade. acomete muito senhoras, né? Aquela questão de só viver depois da viuvez, por causa de certos ditames sociais, não? Porque às vezes não, eu não vou, porque eu já estou velha, né? Tá velha não, tem vida. As perninhas levam para todo canto, levam para fazer o almoço dos filhos, levam para cuidar dos netinhos, levam para cuidar de tanta coisa, então cuide de si, leva para terapia, né? Leva para uma academia de ginástica bem adequada para a sua idade, para as limitações, e depois essas limitações vão caindo por terra. Isso é bom. Aí vem a pergunta bem pertinente do Luiz Carlos. A ilustríssima psicóloga defende a tese de que é preciso estar em dia com acompanhamento médico e seguir com hábitos de vida saudáveis para minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento? Sim, São Luís, é importante seguir, ver como é que está, se alguma coisa está incomodando, alguma coisa assim, vá ao médico. Taxas ok, tudo ok, então viver, vamos embora, curtir, vamos viver. Viver, curtir, né? É interessante a questão de hábitos saudáveis, se informar, tem tanta nutricionista com ideias maravilhosas para informar, para conduzir uma boa dieta, caso ache que a sua não é suficiente, sabe? Tem adequações diante dessa carestia que está tendo, né? Tem essas coisas também que a gente precisa adequar, nós somos seres sociais também, então sofremos essas intervenções, né? Esses efeitos aí, então tudo é uma adequação. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer mais perguntas ou então algum comentário aí no chat do YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Que bom, o pessoal está focado no YouTube. Você que está nos ouvindo pela FM 103,3, estamos ao vivo. São 23 horas e 20 minutos desta quinta-feira, dia 2 de setembro. E você que está nos ouvindo pela 96,3, também na Zona Sul. Wagner Souza, boa noite. Doutora Alexandra, boa noite a todos. Ótimo programa e excelente assunto. Algum comentário, Wagner Souza, além desse? Fica à vontade. Doutora, continue à vontade para abordar aí. Eu disse que eu ia trazer 3 partezinhas de um poema de Albert Camus, Envelhecer. Aí um deles. Muitos não chegam aos 80 porque perdem tempo tentando ficar nos 40. Repete, por favor, aí. Muitos não chegam aos 80 porque perdem tempo tentando ficar nos 40. Ou seja, resistindo-se a ficar velho. Isso velhice não é para mim não. Sabe aquela coisa? Não vai viver de forma vida louca. Só que há uma progressão da vida, né? E quer se segurar nos 40, naquele movimento efêmero de trabalho, de tudo, aí não chega a 80, porque não tem a serenidade de viver de forma ativa, né?
de viver esses anos seguintes dos 40 até chegar aos 80, quando vê, chegou. Sabe? É muito interessante isso. Interessante esse movimento. Então, você vai envelhecer, sinto muito, né? Aceite, mas você pode envelhecer com muita qualidade de vida. Né? Um outro, posso dizer o outro? Pode ficar à vontade, vamos lá. Tem até um fundozinho musical que é muito massa. Quando se passa dos 60, são poucas coisas que parecem absurdas. É ou não é verdade? A gente já viveu tanta coisa quando tem 60 anos, né, que pouca coisa é absurda, porque, meu Deus, já passou tanta coisa nas nossas vistas, né, que nada espanta, nada parece tão absurdo, que muitas vezes choca, principalmente nesse tempo de internet, né, muitas vezes choca aos mais novos. Aí quando vem o idoso e observa, isso já aconteceu tantas vezes, tal tempo, não é? É uma coisa, uma repaginada, uma evoluída, uma involuída, né? A evolução e a involução de certas coisas, mas acontece, né? E eles estão vividos para observar isso de forma mais serena. E a última é melhor de todas. Os jovens pensam que os velhos são bobos. Os velhos sabem que os novos são. Entendeu? Gostou, né? Porque os novos acham que os velhos são bobinhos, né? Esse é um velho bobão, né? Assim, só que aí eles acham. Só que os velhos sabem que os jovens... Porque já foram jovens. Não tem aquela vivência, não é? Porque não tem a vivência. Quem é velho já foi jovem. Quem é jovem ainda é jovem, não envelheceu. E aprendeu com os erros, né? Os erros e acertos, né? Como toda a vida Parece isso, um tabu. desde a infância. Parece um tabu, mas como fica a vida sexual do idoso, doutora? Ele continua com ativo, necessidades? Adequado à sua idade, ativo sim. Foi muito bom sua pergunta. Ativo. Vai muito do companheiro, uma conversa franca entre eles, adequações, até a questão de frequência, de forma. Existe o desejo, existe a libido no idoso, pode não ser aquela coisa exacerbada do mais novo, né? Aquela coisa existe de mais a menopausa, a entropausa, porque existe a menopausa, a entropausa, mas continua a gente, né? Continua tem vida, tem desejo, tem libido mesmo, né? É uma coisa mais adequada, de repente não se procure mais tanta quantidade, mas se faça com qualidade, que é o mais importante. Tem casais idosos muito românticos, inclusive, diante de uma viuvez, da partida de um dos cônjuges, tem casais, tem idosos que refazem a vida após a viuvez e são muito felizes com seus companheiros e companheiras. Tem vida pela frente ainda, tem tantos anos pela frente ainda. Por que se delegar uma convivência solitária? Se eu posso interagir com alguém, mas sem vergonha, porque só quer... Não, é companhia, é uma conversa de interação, tudo isso faz parte de um relacionamento. Uma companhia para tomar um chá à tarde, uma companhia para uma viagem para um hotel fazenda bonito, para descansar. Vou lá para descansar, vou ficar na rede. Sim, mas está lá, rodeada de carinho, rodeado de amor. Tem coisa mais bonita? Tem envelhecimento melhor? Né? Wagner Souza, boa noite. Doutora Alexandra, boa noite. Programa excelente assunto. Ótimo programa, excelente assunto. Carmelo Júnior, opa, Carmelo, saudade de você, rapaz. Carmelo, apareceu. Boa noite. Jandai Santos, também interagindo aqui conosco, colocou BM, né? Acho que eu quis dizer boa noite também. Quem mais aqui? O Carmelo lhe saúda também. Bilzinha, verdade. Jandai Santos, boa noite a todos. Os desejos
não realizados na idade adulta podem conseguir êxito na maturidade. Ele está afirmando, isso, olha aí. Né? Interessante. Pode mesmo. Uhum. Há uma pergunta aqui de Bilzinha Santos. Doutora, o que podemos fazer quando queremos seguir nossas vidas, mas os filhos precisam de nós? Adequação, dona Bezinha. Uma conversa com eles vale muito. Tem vida aí, ó, gente, eu sou um ser humano, eu também tenho vida, eu tenho certos compromissos, Já criou, eu tenho né? minhas coisas, Criou. eu tenho lazer para fazer, já cuidei de vocês que estão adultos, já constituíram família também, né? Já tem uma outra família, então vamos seguir adequação, muito diálogo, muita conversa, tentar compreender. Se os filhos puderem proporcionar até melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Que agora é o tempo dessa retribuição, né? É verdade. Dessa gratidão. Fique à vontade, doutora. Vou deixar uma pergunta, já está terminando quase, né? Tem uma pergunta final, assim, para pensar, para refletir. Né? Por que não considerar esses novos anos de vida em termos de prosseguimento? Né? Por que não considerar esses bônus extras que a vida vem trazendo nessa nossa nova perspectiva de vida para adquirir novos papéis na sociedade, como uma etapa de nossa evolução profissional, nosso crescimento, no desenvolvimento pessoal e até mesmo no espiritual? Por que não? Né? A vida está seguindo. Até no paciente em estado terminal, quando a gente vai dialogar com ele, no caso psicólogo, tem vida ali até que a vida se extingua. Imagine um idoso ativo, andando, consciente, criativo, fazer tudo isso, novos papéis na sociedade, considerar como a maturidade, a velhice, como idade, uma etapa do crescimento pessoal, do desenvolvimento, né, pessoal e espiritual. Isso é muito interessante. E tem uma historinha, Chegou uma paciente na clínica hoje, é a avó dessa paciente. Aí ela estava com uma metástase de câncer, né? Aí a médica deu a ela, se não me engano, 4 meses de vida. Ela já está durando muito mais. Aí a paciente fez, ela já está há muito mais tempo e está ativa, e conversa, e anda, e sai. Quase na idade da sua vovozinha, eu disse, esqueceram de avisar ela que ela só tinha esse tempo de vida. Sabe? Esqueceram de avisar, e deixa calado, deixa quieto, sabe? Ou seja, ela trabalhou aquilo, está fazendo os tratamentos dela, os tratamentos paliativos, porque realmente não tem mais cura, metástase, mas está aí, conversando, passando conhecimento, interagindo com netos, bisnetos. E aí? Quem vai dizer a essa mulher que ela só tem 4 meses de vida? Tá vendo? Está vivendo com intensidade, né? Muito, com intensidade. E está vivendo. Pelo que ela me relatou, está com mais de ano desse diagnóstico complicado. E está aí, contando história. Lembrando, pessoal, o telefone realmente eu não tinha digitado o número 6 aí do consultório da doutora Alexandra Manso, que está passando já na taxa de rolagem. Vamos a uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Podemos dizer que a velhice é uma construção social e cultural fundamentada na classificação etária? Olha, essa história da envelhecência que essa psicóloga trouxe, doutora Ruth, dizem mesmo que é uma coisa inventada com a adolescência. Só que a gente precisa, até para nossos estudos sociais, para esses programas sociais, essa coisa toda, essa estrutura, né, de gerontologia, de tudo, ela precisa de nomenclaturas, ela precisa ser cronologicamente organizada. Então, acaba por ser uma invenção, mas é uma invenção positiva, seu Luiz. É uma invenção positiva porque vai direcionando políticas públicas, serviços, aparelhos, né? Tudo para esse público,
né, para esse perfil de usuário. Eu até lhe fiz uma pergunta, né? Eu penso que talvez seja pejorativa alguma expressão, não sei dizer exatamente, mas raciocinando aqui, a pergunta do Luiz Carlos, como que a senhora está dizendo? Eu fiz uma pergunta antes. Quando é que a gente entra na terceira idade? A senhora estipulou aí uma média etária. Então, né? Só que assim, qual é a primeira idade? Qual é a segunda idade? Existe a quarta idade? Eu acho que terceira é mais talvez aí, pejorativa. Então, já agora, põe, fundamentar né? essa. Infância, adolescência, adulto jovem, né? Aí vem a meia-idade, que é a que nós pertencemos, e vem a velhice, né? A maturidade e a velhice. Pronto. Nós somos meia-idade, aceito, né? Nós estamos quase na maturidade, enfim. E depois vem a velhice. E são ciclos vitais, são partes Porque do às vezes ciclo alguns vital termos da eufemistas vida. acabam se tornando agressivos, né? Às vezes alguns termos A eufemistas... boidade, né? A boidade, né? Fica parecendo que está dando um supapo na sua cara. Que boidade o quê? Como é que você diz que é uma boidade? Mas é uma boidade também, como as outras, com suas características, com suas peculiaridades e limitações e avanços também. Sabendo viver cada ela, né? Sim. Sim. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente dá mais 5 minutinhos, né? O programa sempre é muito bom, né? Flui, né? Flui. O chat do YouTube bomba muito aqui no programa, no consultório da psicóloga Alexandra Manso, então fiquem à vontade, tem mais 5 minutinhos caso alguém queira fazer alguma pergunta. Eu usei aqui, eu mencionei o WhatsApp, eu olhei tanto para o YouTube e para o Facebook que esqueci do WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem algumas pessoas que às vezes não gostam de aparecer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. No Zap não, o pessoal está gostando mesmo de interagir pelo YouTube. Doutora, então, as suas considerações finais para o programa de hoje. Como eu disse, buscar reinventar-se, não se prender a certos paradigmas sociais, a certos ditames sociais que às vezes limitam o idoso, não somente por causa de questões éticas, assim, não é isso não, de enquadrar o idoso, sabe? Olha, você não pode sair, você vai ter que ficar, cuidar com o sol, cuidar com... E às vezes ele está muito além disso, sabe? Então, os cuidados são necessários, as questões de saber os seus limites é muito importante, mas tem vida, tem movimento, tem interação, esse cuidado dessa interação das gerações, o idoso absorve muito dessa energia dos mais jovens e percebe que é bacana viver, não é? É muito interessante, muito bom. E uma outra coisa, estamos no Setembro Amarelo, não é? Que se usa essa cor, se usa esse mês para falar sobre suicídio, não é? Então, assim, eu preferi, depois eu converso mais com o pastor, mas de não trazer um programa específico de suicídio, mas de cada vez lembrar que é uma situação que pode vir a acontecer. Então, cuidem da saúde mental de vocês, busquem ajuda, o CVV está aí, 188, em contato, está em várias plataformas de rede social, está na internet, está em todo canto. Busquem terapia, busquem apoio familiar, vocês não estão sozinhos, ninguém está sozinho quando a gente busca, não é? Para não deixar esses sentimentos, essas emoções depressivas tomarem conta. Tem muita vida, tem muita alegria, tem muitas flores no nosso caminho, quando a gente procura por elas, quando a gente permite que elas vê-las, cheirá-las, não é? Então tem muito sentido, muito bom na vida, não é? Então o Setembro Amarelo está aí como alerta, não é? E assim, é importante pensar sobre, ajudar o outro, observar melhor. É triste imaginar que nesse espaço de 60 minutos que nós temos o nosso programa,
2 pessoas tiraram suas vidas por esse mundo afora, segundo os estudos da OMS, né? E o Brasil ser o 8º país com maior número de casos de suicídio. Isso é muito triste. Inclusive, faz um tempo eu vi em uma literatura, né, que existe uma determinada cultura que as pessoas não suportam a terceira idade, né, e acabam apelando para a eutanásia. É muito triste isso, né? E eu espero que isso no Brasil nunca se torne uma realidade, apesar das deficiências que temos de políticas públicas, e que de repente o idoso tornou-se um peso político-econômico para o país devido a essa maior durabilidade de vida que inclusive o brasileiro passou a ter, né? Segundo o último censo que foi feito, e a doutora falou com muita propriedade aí, a falta que o censo agora, né, tá fazendo. Já até se pensou, né, a teoria da conspiração até disse que essa doença que está aí foi para acabar com os velhos, porque a princípio era uma doença só para idosos, né? Não, mas agora não se sabe agora, mas a princípio se criou, né, a teoria da conspiração, mas a gente sabe que não é essa a realidade, né? E por isso que eu prego, pastor, com afinco mesmo a questão do sentido de vida, da alegria de se viver, da questão do cuidado com os nossos senhorinhos e senhorinhas, sabe? Porque eles têm muita história para contar, tem muito a contribuir ainda, diante de toda aquela rigidez de movimentos, de artrose, dessa osteoporose atacando, sabe? Daquele falar mais lento, porque a voz envelhece, não é? Mas aquela voz fala tanta coisa, não é? Aquele olhar diz tanta coisa, aqueles gestos, mesmo muito mais limitados do que nossos dedos ágeis, fazem tanta coisa por nós, tanto carinho, vem dali, né? Então, é só amor, só cuidado. Eu quero mandar um abraço aqui para a Zenilda Feliciano, esposa de um amigo meu também, o pastor Gilmar Feliciano. Ela está assistindo o programa e diz que está amando o programa. Valeu. Que bom, fico feliz. Lídia Manso, boa noite. Boa noite. Muito bom. Outra idosa. Ela vai me matar. Pronto, doutor. Vamos ficando por aqui ou tem algo a mais para pontuar? Não, só agradecer. Eu acho que a mensagem foi dada, né? Assim, o recado foi dado com muito carinho, entendeu? Que eu acho que fiz pensar. Foi só a ponta do iceberg, né? É um trabalho de cada um por si mesmo, né? Que é o nosso primeiro amor, nosso amor próprio, né? Assim, nosso cuidar de si. Né? Nosso primeiro amor, para certas teorias, é a mãe, né? Mas eu digo assim, o primeiro amor deve ser o amor por si mesmos, então, por zelar, por cuidar de si, seja lá qual idade for, e principalmente na velhice, na melhor idade, né? Na terceira idade, na velhice. Entendeu? Então, isso é muito importante. Ok. Então, tchau, né? Um grande abraço a todos, boa noite, paz a todos. Sim, faltou Fiquem uma coisa. Bem. Faltou uma coisa. Os dias de atendimento, os locais de atendimento verdade. E as horas de atendimento. Eu não podia encerrar o programa sem essas informações, né? Vamos lá. O dia todo da segunda-feira, na Clínica Humanos, na rua Dom Carlos Coelho, número 87, na Boa Vista. Agora eu estou o dia todo, manhã e tarde. Ah, que maravilha. Lá nas quintas-feiras pela manhã, em Olinda, na Galeria Cordeiro, na Praça 12 de Março. Número de telefone 997910056. Entendeu? Atendo online também, a gente agenda o atendimento online, eu faço atendimentos online, que às vezes, o senhor já me conhece, alguns já devem ter ouvido falar, eu prefiro muito presencial, mas assim, o online ele chega bem, chega com qualidade, e é às vezes muito um divisor de águas entre o nada e o atendimento, porque às vezes você está tão desassistido
que uma conversa online transforma também. Então é muito importante também, às vezes até por condição ainda, a pandemia está passando, mas ainda não passou, né? Tem a questão de limitação de distância e tudo mais, então também online e presencial. Ok. Pronto, inclusive passando aí na tela, viu, pessoal, o telefone do consultório da psicóloga Alexandra Manso, tá? Precisando, é só ligar. E é o WhatsApp também. Então, boa noite, doutora. Até o próximo programa. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Até a próxima. Até mais. Até mais. Lembrando ao pessoal que o programa todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, aqui no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã, no site www.redecristãbrasil.com.br, nas FMs 103,3 e 96,3 na Zona Norte do Recife e na Zona Sul do Recife. Para todo o Brasil e para todo mundo, pelo aplicativo no Play Store, Rede Cristã Brasil FM, e no Radiosnet, Rede Cristã Brasil. Uma boa noite, vem a programação musical da Rede Cristã Brasil, e logo mais, das 0 até as 2 da manhã, o programa Acorda a Bênção, comigo, Marco Correia, o pastor que vos fala. Uma boa noite.